Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Vou perguntar, hein, cara. Tudo na boa? Tô esperando a pergunta aí, cara. Pô, não é boa não. Tá assim, pô, tá ruim, cara. Eu tô de saco cheio já, pô. Saco cheio, Outra né, vez eu vou cara? falar isso. Eu vou falar, eu não fico aqui choramingando, pô, porque eu tô bem, minha família tá bem. E eu espero que a gente continue bem. Assim como meus amigos, como minha família, tipo, tá todo mundo bem. Então eu não posso ficar chorando de barriga cheia, né? Agora, cara, é um saco essa situação e é um saco, pô, essa situação de que você não sabe quando vai acabar essa merda. Enfim, é muito desgastante. Tipo, hoje caiu missa aqui, teve gente ferida. A gente não sabe ainda qual vai ser o saldo de mortos, mas enfim, saco cheio essa porra. E pra você tá pior ainda, porque aqui eu pelo Dormiu essa noite, menos cara? Tu dormiu essa dormi. noite? Pois é, eu acordei às 3 da manhã sentindo falta da sirene que não tocou essa noite. Eu Mas aí não para, né? não, cara. Aqui a gente recebe, porque assim, para os ouvintes que não conhecem, né, a gente recebe uma primeira notificação no momento em que é detectado um lançamento de um míssil do Irã, né? Então, o míssil foi lançado, eles já têm uma ideia, a ideia inicial de que região vai cair, né? Se é mais para o norte, mais para o centro, ou mais para o sul, né? A grande maioria ou é no norte ou é no centro. Na verdade, a grande maioria é no centro, né? Mas no sul não cai, porque a maior parte do território sul de Israel é deserto, então eles jogam nas grandes cidades. Então, no momento que o míssil é lançado, a gente recebe o primeiro alerta e até 5 minutos depois, ele já tem uma ideia melhor onde o míssil vai cair, né? E aí, se for na região onde você mora, a sirene começa a tocar e você vai para o bunker, né? Só que essa primeira alerta, ele já faz maior esporro no telefone, todo mundo recebe, menos o João, e faz maior esporro no telefone. E aí a gente já fica ligado, né? Se você já estiver na rua, você vai procurar já estar perto de um bunker, estar perto de um local protegido, enfim. E essa noite tocou esse alerta, era 1 da manhã, e aí tocou a sirene, aí eu estava no bunker, aí tocou a segunda sirene, a gente ficou quase uma meia hora. Tinha acontecido a mesma coisa de tarde também, meia hora direto, e aí a gente recebeu o alerta de novo 2 vezes durante a noite. Eu não me lembro, a primeira vez eu só desliguei, apertei o OK, né, para parar de apitar o telefone, eu não vi que horas eram, e aí não tocou a sirene, e a última vez foi 4 horas da manhã, eu recebi o alerta também, não tocou a sirene, mas aí eu já não consegui dormir mais, eram 4 da manhã, eu já estava, enfim, aí é aquele dia torto, né, e também acho que foram duas sirenes hoje, eu estava dando aula agora de noite, algumas coisas voltaram, agora está permitido que eu volte a dar aula, porque tem um bunker do lado do local onde eu dou aula, né? 10 metros de distância, então tocou a sirene no meio da aula e vai todo mundo pro bunker, e é essa a realidade. Assim, cansativo, né, cara? Isso você falou. Tô exausto, cara, exausto. A parada assim porque como você falou, né, fisicamente, cara, a gente tá bem, né? Não fomos atingidos, ainda bem, entendeu? Aqui na pacata Mudina, apesar das sirenes constantes, só teve uma ou duas vezes que caíram destroços, nada muito sério, mas assim, é uma canseira mental, né, emocional, assim, muito grande, né, cara? Porque, meu irmão, tu já ouve aquele barulho da sirene, o telefone tocando, tá, 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 pô, meu irmão, já vai aquela crise de ansiedade, mas é isso, né? De sirene em sirene a gente vai levando, né, cara? Essa é que é a situação, mas é exaustivo mesmo, cara. É assim, é de sugar energia. É isso, cara. E não tem ideia de como vai terminar, né? A gente ouviu tanta coisa essa semana hoje, não tem ideia do que vai acontecer. Mas é isso, vamos levando, João, vamos levando. E, cara, é assim, 2 anos e meio de guerra, né, cara? Essa é a parada, cara, porque a gente tá dentro dessa situação aí, cara, desde o 7 de outubro, né? Falaram aí que teve cessar-fogo em Gaza, né? A gente vai comentar disso hoje, né? Não Tinha teve dado uma cessar-fogo. pausa ali, né? Tipo, É, tinha acabado ali, a gente tinha cessar-fogo, parecia que a gente ia entrar numa normalidade, mas aí entra porra nenhuma. não, você falou essa palavra aí agora, normalidade, que é uma parada também muito louca, né, cara? Porque assim, essa semana algumas coisas começaram a voltar, né? Ou seja, apesar dos constantes bombardeios,
a gente não vê. Teve gente que fala, diminuiu, aumentou. Cara, teve um dia, acho que foi no sábado dessa semana, cara. Foi no sábado, se eu não me engano. Cara, foi bomba pra caceta, cara. Eu fui 7 vezes pro bunker, cara, no sábado. É uma loucura, cara. E aí, assim, depois algumas coisas começaram a abrir, as aulas ainda não voltaram, né? As crianças ainda estão tendo aula por Zoom. E mas eles permitiram a concentração de até 50 pessoas perto, né, de um bunker, desde que seja perto de um bunker, e também aulas da educação informal, não educação formal, mas educação informal para crianças menores de idade, mas aí até no máximo de 30 crianças, né? Então, ou seja, a gente volta a uma certa normalidade é, dentro dessa loucura, ou seja, a nossa normalidade, o dia a dia aqui em Israel, que está sendo construído, é um dia a dia que você vive, eu estou colocando aqui entre aspas, né, para quem não está vendo no YouTube, é uma normalidade, uma vida, só que você tem que estar pensando o tempo todo de estar perto do local protegido, né? Porque se você, pô, vai fazer uma viagem, foi pego no meio da estrada com um míssil, você faz o quê? Sai do carro, deita no chão e bota a mão na cabeça. Pô, isso aí tá bom demais aí para um negócio do míssil do Hamas, né? Pô, meu, mas esse míssil do Irã não é brincadeira, não. Então, assim, se você não tiver no bunker, o negócio cair perto de você, cara, não vai dar certo. Então, porra, você tá pensando, a vida hoje ela é pensada de você vai andando de um lugar para o outro, onde você vai estar perto de um bunker ou facilmente volta para casa, né? E é isso, cara, as ruas vazias, né? A gente quase não vê gente na rua, maior silêncio, as pessoas só saem para onde elas têm que ir e voltam. Todo mundo em casa. Uma loucura, cara. Uma loucura mesmo. Nem todo 12 mundo, né, cara? dias. Eu conheço gente que tá aí É visitando mesmo? família longe, que Sério? falou, Eu não conheço não, cara. que Aqui, tá saindo, Enfim, as pessoas, tem os negacionistas, né, da sempre guerra. tem, Tipo, né? a pessoa não é que a pessoa não acredita que tem guerra, mas as pessoas acham que tá tudo bem, não vai acontecer nada comigo, e sai. Estatística, É, né? eu saí de casa, eu saí do povoado que eu moro 4 vezes. Só que uma foi hoje, pra ir rapidinho. Mentira, foi 5 vezes. Uma foi hoje pra levar os meus filhos na capoeira, porque foi liberado. Mas em outra comunidade fica 5 minutos daqui. Tipo, então não é nada. Se tiver alguma coisa do Irã, avisam Dá 10 tempo. minutos antes, É, dá tempo de chegar. E a outra vez, enfim, eu tive que ir uma vez no médico. Eu tô com sinusite, fui no médico pegar um remédio, fui me examinar e dar um remédio. Fui 2 vezes fazer compras. Acho que foi só isso, cara. Não, foi isso só, foi. Não, foi 4 vezes. Fui 2 vezes fazer compras de comida, uma vez fui no médico e fui levar os filhos na capoeira, acabou. E é. meus filhos foi a única vez que eles saíram. Nenhuma outra vez eles saíram daqui. Porque não é pra sair. Pois é. É pra você ficar perto de lugar protegido, cara. Porra, é um negócio perigoso, né? Não é pra brincar. Uma realidade muito louca, cara. Muito, muito bizarro, meu. Eu confesso que no quase 47 anos de vida, eu nunca imaginei passar por essa situação. Mas enfim, vamos aí. É isso, João. Vamos lá para aquela minutagem. A gente está gravando nosso episódio no dia 11 de março de 2026, 10h17 da noite, neste exato momento. Primeiro bloco, a gente vai tratar aí da guerra de uma forma geralzona, né? Irã, Líbano, Gaza, Cisjordânia. Vem cá, a gente voltou no tempo, cara. Olha só, Irã, Líbano, Gaza já voltou no tempo, cara. Voltou no tempo. É a mesma pauta de, sei lá, 6 meses atrás. Vamos tratar disso no primeiro bloco, porque a coisa voltou a ficar muito feia no Líbano e ficou muito feia também, continua muito feia na Cisjordânia e muito feia também em Gaza. No segundo bloco, a gente vai tratar da política interna, como já é de costume, questões relacionadas aí às manifestações contra a guerra, à repressão, ao orçamento do governo, que precisa ser aprovado até o final do ano. E outras notícias aí enfim, informações soltas que a gente também vai passar. E no terceiro bloco, como já é de costume, amenidades de uma forma geral. É isso. Vamos passar então para o primeiro bloco para tratar da guerra esta semana. João, vamos começar então pela principal.
pela nossa principal frente aí, né? Que voltou a ser o Irã há 12 dias de guerra com o Irã, uma guerra que a gente, até o momento, né? A gente não sabe nada do que vai acontecer. As informações são muito, muito, muito desencontradas. O Trump cada hora fala uma coisa, a gente vê membros do governo de Israel e das Forças Armadas também falando coisas distintas. A questão ninguém sabe quando essa guerra acaba, os objetivos principais da guerra que vão sendo construídos ao longo do caminho, a gente não sabe se eles serão atingidos. A derrubada do governo iraniano, que o governo israelense colocou como principal objetivo ali, e obviamente o mundo inteiro falava que isso não ia acontecer. Aparentemente não vai acontecer, né? Todo mundo estava certo e o governo israelense mais uma vez errado. E as informações que a gente recebe é de bombardeios extensos e contínuos visando destruir toda a estrutura militar iraniana e também a estrutura de desenvolvimento nuclear iraniano para tentar aí impossibilitar, como se fosse possível, o desenvolvimento da arma nuclear pelo país ali do Golfo Pérsico. Essa semana a gente também teve aí a nomeação, né, a oficialização do nome do Mujtaba Khamenei, que é o filho do Khamenei, que também foi informado que ele se feriu, né, ele foi ferido naquele ataque em que a esposa dele foi morta, um filho dele foi morto também, e o pai dele foi morto, e ele vai ser o novo líder supremo do Irã, foi informado aí, né, que ele vai ser o novo líder, foi oficializado, e no meio dessa confusão toda aí que a gente não sabe realmente de onde vai levar. E junto a tudo isso, a gente teve aí tomando as rédeas hoje, agora, agorinha mesmo, né? Igual aquele filme lá. Agora, agorinha. Agorinha mesmo. É, a gente teve a entrada do Hezbollah aí nesse conflito, né? Nesses últimos 12 dias, o Hezbollah estava muito calmo, muito quieto, tomando na cabeça bomba atrás de bomba, e agora eles lançaram às 8 da noite um ataque gigante contra Israel. Eles já vinham atacando, né? Os ataques já tinham acontecido há alguns dias, só que hoje, às 11 da noite, ou 8 da noite, aconteceu um ataque gigante. Eu vi na mídia que mais de 100 mísseis foram lançados de uma vez só para o lado de cá da fronteira. É isso, cara. A guerra continua avançando, a gente não sabe onde isso vai parar. A França também já mandou navio para cá e vamos ver em que fundo, em que poço ou em que fundo a gente vai chegar nesse poço, se é que ele tem fundo. Bom, primeiro eu quero trazer um pouco de informação, né? E quando eu digo trazer informação, é também para combater a desinformação que circula nas redes sociais. E a desinformação, ela vem basicamente de dois lugares. Ela vem da propaganda iraniana de guerra e ela vem do Departamento de Estado dos Estados Unidos. São os dois lugares que te trazem desinformação acelerada. Israel não contribui para isso? Eu não vi oficialmente desinformação sair de nenhum expoente de Israel, nem da central de informações do Exército. Pelo contrário, o Exército silencia muito mais do que fala, inclusive negando a gente informações importantes. A crítica para Israel, nesse caso, é por outro lado. Ah, mas Israel filtra informação. É óbvio, que fique bem claro aqui, é óbvio que a gente nunca vai saber sobre danos em bases militares de Israel e talvez em alguns pontos estratégicos. A gente não vai saber, eles não vão divulgar. E se algum jornalista descobrir, a censura militar vai proibir. Se sair, vai sair pela mídia estrangeira. Hein? Mas Israel não divulga. Matamos o Ayatollah do Irã quando é mentira. Hein? E a máquina de propaganda iraniana já disse que o Netanyahu estava na Alemanha no início da guerra, tinha fugido, que o Netanyahu foi morto e o gabinete dele foi atingido, que o irmão dele foi morto, que o Ben-Gvir foi morto, Vai ver. pois é, essa semana eles botaram isso, que Tel Aviv está sob chamas, e mais um monte de coisa que é tudo mentira. Né? Isso é máquina e as pessoas acreditam e compartilham isso sem checagem. E o que eu acho mais bizarro nisso é porque você quer desconfiar de Israel, beleza, essa coisa, tipo, ainda mais na guerra, é óbvio que você tem que desconfiar da informação que sai, principalmente se ela vem de um lugar oficial. Mas você acreditar na informação que vem da Guarda Revolucionária do Irã, o Irã desligou a internet no país na época das manifestações. Tem redes sociais que não funcionam no Irã.
Tipo, qual é o meio de comunicação importante que tem um repórter no Irã? Se não tem nenhum jornalista no Irã, alguma coisa ruim está dizendo sobre o Irã. Aqui em Ramallah, tá cheio de jornalista. Tá cheio de jornalistas, vários veículos estrangeiros. Não da Al Jazeera, acho que a Al Jazeera não sei nem se mais pode trabalhar lá. Mas tem CNN, tem BBC, tem tudo isso, New York Times, tudo. A Haaretz, todos os jornais importantes que querem mandar um correspondente para a Cisjordânia, mandam para lá. A informação que sai, o que acontece na Cisjordânia, sai na mídia. Em Israel também, cara. Aliás, a grande maioria dos correspondentes de Oriente Médio dos países está aqui em Israel. Você acha que alguém vai querer viver em Teherã, mesmo sem guerra, vai querer viver em Amman, na Jordânia? Antigamente tinha em Beirute, agora Beirute está uma porcaria, é difícil mandar alguém para lá. E agora, em Israel, as pessoas vêm para cá. Elas não vêm para cá só porque a vida aqui é melhor do que nos outros países, mais próxima do Ocidente, né? Elas vêm para cá porque aqui é um lugar que você tem, apesar de tudo, uma liberdade de imprensa muito acima da média no Oriente Médio. Então, pô, você que está acreditando nas informações do Irã, nessa altura do campeonato, meu amigo, pô, pelo amor de Deus. É, então, assim, é muita torcida, né? Muito wishful thinking para torcer. Você torce pro que você quiser, mas assim, você pode torcer para um lado, para outro lado, mas você pode também ser seletivo, e inteligente. Mas você escolher ser enganado, aí, enfim, é outra coisa. Então, eu quero trazer aqui as informações que vêm de jornalistas que eu confio, em quem eu confio. Por exemplo, o Amos Arel do Haaretz é um jornalista em quem eu confio. Aliás, é óbvio que rola mentira interna em Israel, tá? Eu escutei um podcast essa semana do canal público, do podcast do canal 11, que o cara estava dizendo que o míssil disparado afirmando categoricamente, o míssil disparado sobre a escola no Irã foi um míssil do Irã que falhou. Quando todos os indícios apontam para que foi um míssil dos Estados Unidos. É, então o cara falou, não, esse foi o míssil que falhou. Ele está dizendo, o povo no Irã odeia o regime, eles estão indo para a rua, eles estão falando um monte de coisa que é tudo wishful thinking. E qual é a base do cara? É pesquisa em redes sociais. O cara fala, eu estou 8 horas por dia acompanhando iranianos nas redes sociais. O cara não sabe nem se os caras estão no Irã, mas está divulgando isso como se fosse verdade. Enfim, então eu vou para as pessoas que eu confio, por isso eu vou começar com informação. Já fiz essa introdução, vou começar com informação. O Amonsara, ele trouxe para a gente algumas coisas que acho que são relevantes a gente colocar aqui. Tá? O exército de Israel destruiu ou bloqueou, através de bombardeios de espaços subterrâneos de modo a impedir o uso imediato, mais da metade dos lançadores de mísseis balísticos com alcance para atingir Israel. Por isso a gente também vê que o Irã passou de disparar 350 mísseis num dia para entre 25 e 40, que é a média deles atual nesses últimos 4, 5 dias. Porque eles têm menos lançadores de mísseis, obviamente que eles têm menos mísseis, e a terceira razão é que eles estão guardando mísseis, porque eles não sabem quanto tempo vai durar isso aqui. Mas Israel destruiu lançadores de mísseis. Por que não destruiu mais? Porque os iranianos não são burros. Porque os iranianos entenderam que Israel fez um estrago muito grande em 12 dias na guerra passada, e eles dispersaram os seus lançadores de mísseis e os seus mísseis por todo o território. E o Irã tem 1.600.000 quilômetros quadrados. 1.648.000 quilômetros quadrados, para ser mais exato. Okay? Isso é o estado do Pará e meio, mais ou menos. Que é o segundo maior estado do Brasil, maior que a Amazônia. O Irã, se a gente for pegar todos os países do mundo, o Irã tem o 19º maior território do mundo. Se a gente não está falando de um país pequeno, o Irã é mais que o dobro, acho que é mais que o triplo do tamanho do Iraque. É muito mais difícil você ganhar uma guerra contra o Irã do que contra qualquer outro país do Oriente Médio, talvez com exceção da Turquia, porque o Irã, além de ser um país militarmente mais equipado, mais poderoso do que todos os outros países do Oriente Médio, com exceção de Israel, é um país muito mais extenso do que todos os outros aqui, junto com a Arábia Saudita tem mais ou menos o mesmo tamanho, um pouco maior. Só que enquanto a Arábia Saudita tem cerca de 30 milhões de habitantes, o Irã tem 92 milhões. É a 17ª população global. Então a gente está falando de um país enorme em dimensões de território, falando de um país enorme em população, a gente está falando da terceira maior reserva de petróleo do mundo. Ou seja, a gente está falando de um país com um potencial também para investimento, para a construção de um exército, para ter uma economia forte, muito maior do que a maioria dos países do Oriente Médio. E por ter um território tão extenso assim, eles puderam espalhar os seus lançadores de mísseis, e isso não pôde ser destruído tão facilmente por Israel dessa vez, embora, segundo o que trouxe o Amossarelli, mais da metade dos lançadores de mísseis foi destruído. A grande maioria das baterias de defesa aérea do Irã também foi destruída,
ainda restam alguns pequenos componentes que o Irã tenta disparar contra os aviões israelenses e americanos. Por isso que os aviões israelenses e americanos não podem sobrevoar a baixas alturas. Eles têm que sobrevoar muito alto, porque a bateria antiaérea do Irã, a que resiste, a que não foi destruída, ela ainda é eficiente para abater aviões e drones que estão voando a uma altura baixa. Se eles voam a uma altura alta, eles não têm essa capacidade, porque a bateria antiaérea mais sofisticada que detectava isso, elas terminaram de ser destruídas antes da última guerra, ok? De junho do ano passado. Por isso que Israel e os Estados Unidos podem voar com tranquilidade nos céus iranianos, por isso que nenhum caça israelense, nem em 2025, nem em 2026, foi abatido pelo Irã. Mas aí, assim, segundo estimativas, esse não é um número oficial, o Irã informou essa semana que cerca de 1.400 pessoas foram mortas na guerra. Mas Israel e os Estados Unidos estimam que 3.000 integrantes das forças de segurança iranianas foram mortos na guerra, mas que esse número pode ser o dobro. E mais de 7.000 ficaram feridos. Israel destruiu a maioria dos poucos caças da Força Aérea Iraniana, que eram caças muito obsoletos, caças dos anos 70, na melhor das hipóteses. A maioria era avião de transporte da Guarda Revolucionária, inclusive. Enfim, então esse é o saldo do que aconteceu lá. Hein? Outra vez, vou falar para vocês. O, o que o Irã destruiu de Israel, a gente não sabe. E nem vai saber, porque Israel não vai informar. A Guarda Revolucionária do Irã pode falar um monte de coisa. Hein? O que a gente está trazendo agora são informações de Israel. Como Israel controla os céus do Irã, dá para a gente. Dá para ter alguma credibilidade nessa informação. Como o Irã dispara a uma distância de mais de 1.000 quilômetros de Israel com mísseis que não têm extrema precisão, então o que acontece é que as informações que saem do Irã, elas não são confiáveis também por isso. Hein? Israel, essa semana, como vocês devem ter visto, destruiu também uma instalação de armazenamento de combustível perto de Teherã, que fez uma explosão gigantesca, inclusive, que a Organização das Nações Unidas, que é responsável pela manutenção, pelo controle do clima, pelo cuidado do clima, alegou que a poluição ali era severa e instruía as pessoas a andar com máscaras nas ruas de Teherã por causa disso. Essa foi uma ação rara. Israel não atacou estrutura civil iraniana em quase nenhuma vez nessa guerra, ao contrário do que fez na última. Israel atacou alvos do regime e nesse momento eles são os principais alvos. Hoje, inclusive, o Mojtaba Khamenei ele foi atingido. A gente não sabe o estado dele. Segundo o regime iraniano, ele está vivo com alguns ferimentos. A gente pode ser surpreendido daqui a 1, 2 dias com a informação de que ele está morto. Ou não, ou pode ser que ele esteja vivo e tenha escapado ilesa. Ele está se escondendo, ele não está se pronunciando, ele não está nem falando, nem mandando recado. Segundo a Sima Shain, que é uma ex-oficial do Mossad, falou hoje no canal 12, quando ela foi questionada por outros participantes do painel do canal, né? Como é que ele não faz isso? Isso é um sinal de fraqueza. Ela falou: isso não é um sinal de fraqueza, isso é um sinal de cuidado. O Ali Khamenei, quando ele foi morto, ele optou pelo martírio. Ele sabia que os Estados Unidos estavam prestes a atacar, eles sabiam que Israel estava prestes a atacar, e ele escolheu se arriscar. Porque ele optou pelo martírio. Ele falou: se vierem me matar, eu prefiro morrer assim. O filho dele foi escolhido pela Guarda Revolucionária, a gente vai chegar lá, ele não quer morrer. E a Guarda Revolucionária também não quer que ele morra. Então ele está se escondendo porque eles têm receio de que qualquer informação que saia dele, pode ser por onde passa a voz dele para ser gravada, por como isso vai chegar em algum lugar, seja alvo da inteligência israelense e que por causa disso eles encontrem o seu destino. Provavelmente ele não está usando nenhum equipamento eletrônico que possa ser rastreado, porque uma das formas de chegar nos membros de alto escalão do governo iraniano, do regime iraniano, a gente falou isso na edição retrasada do podcast, é que Israel hackeou um aplicativo de rezas do Ramadã, e por meio desse aplicativo chegou nos telefones do alto escalão do regime e pôde localizar essas pessoas e executá-las. Então, eu aposto que o Mujtaba Khamenei ele não está usando nenhum artefato eletrônico que tem uma mínima chance de ser hackeado. Com certeza nada que tem contato com a internet chega perto dele nesse momento. Enfim, talvez o alvo civil que foi atacado, a ideia
era para dar um choque de realidade na população. A fumaça que saiu era que a população visse aquilo e falasse: caraca, Teherã está em chamas, está ferrado, o regime vai cair. Se vai funcionar ou não, eu não sei. Mas enfim, aparentemente essa foi a razão pela qual esse alvo foi escolhido. Agora, por outro lado, e a gente tem que ser claro com isso, o Irã está resistindo muito bem. Eu não sei dizer se Israel e os Estados Unidos esperavam que o Irã não fosse resistir muito bem. Eles esperavam outra coisa do Irã. Mas o fato é que o Irã está resistindo muito bem. Eles estão conseguindo manter boa parte do seu alto escalão vivo, eles estão gerindo o país, eles estão se comunicando com outros países. O presidente do Irã hoje falou com o sultão do Omã. Eles estão fazendo pressão em outros países do ponto de vista diplomático. Eles estão enviando, a máquina de propaganda do Irã continua funcionando a todo vapor. Teve um videozinho, uma animação feita com imagens de Lego, né? Divulgada há pouco tempo. Também que inclusive foi repercutida pelos meios de comunicação do Brasil, provavelmente vocês viram nas redes sociais de vocês. Ou seja, o regime está funcionando, eles são absolutamente funcionais, sem dar a menor deixa e o menor sinal de que eles estão prestes a cair. É óbvio que a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer quando a guerra acabar. A gente também não sabe quantos membros de alto escalão ainda Israel e os Estados Unidos vão matar até o final da guerra. Mas a gente está vendo o Irã funcionando. O Irã continua atacando os países do Golfo e outros países também. Ontem, na quarta-feira, eles atacaram de novo, terça ou quarta, eles atacaram bases britânicas no Chipre. Eles continuam a todo vapor. Então, isso é o que eu queria colocar, né? Essa é a situação. O objetivo de Israel é enfraquecer o Irã. Se o objetivo é enfraquecer o Irã, enfim, eu acho que vai ser difícil que Israel tenha um resultado positivo com tão pouco tempo de ataque. Porque o arsenal de mísseis balísticos, os lançadores, as fábricas de mísseis, você pode dar um golpe muito duro no Irã, e o Irã já mostrou que num espaço de tempo razoável eles conseguem se rearmar, né? O Irã não precisa, eu não sei se o Irã esperava uma ajuda militar da China, né? Mas o Irã não precisa dessa ajuda da China para poder se manter de pé. Aliás, a China, né, a China é do lado, a China tem os interesses da China. Não é, a China não está. Óbvio que o Irã fazendo uma oposição aos Estados Unidos na região serve aos interesses da China, por um lado. Por outro lado, os ataques do Irã aos países do Golfo afetam os interesses da China. 90% do petróleo do Irã é vendido para a China. A China pode viver, eu escutei essa semana um especialista em China falar aqui em Israel, a China pode se segurar entre 3 e 4 meses, pelo menos, sem o petróleo do Irã e sem o petróleo que vem do Estreito de Hormuz. Outros países não aguentam, mas a China consegue. Isso não quer dizer que a China está satisfeita com essa situação. E a China, ela tem relações comerciais muito maiores com outros países aqui do Golfo do que com o Irã. Os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, são países que têm relações comerciais maiores com a China do que o Irã. É o próprio Catar. Então, se por um lado a China gosta desse acordo de compra de petróleo do Irã, o Irã faz um preço especial para a China, por outro lado, a China não vai se arriscar tipo, se manifestando junto do Irã contra outros parceiros. A China é parceira de todo mundo, praticamente. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Quem espera que a China vai atacar, quem faz uma dicotomia entre o grupo do Irã contra o grupo dos Estados Unidos, que vem China, Rússia, Irã, sei lá, e Coreia do Norte, enfim, não existe a China. O que a China vende para o Irã são aparelhos eletrônicos, não é exatamente matéria-prima, são materiais mais avançados para a produção de mísseis que o Irã não produz. O Irã produz os próprios mísseis, mas parte do equipamento para produzir mísseis eles compram da China. A China não aumentou a venda durante a guerra, também não diminuiu. A China não passou a vender mísseis supersônicos para o Irã, nem bateria antiaérea, nem nada disso. A China não intensificou as relações com o Irã. Obviamente eles estão pedindo para o fim da guerra, porque isso atrapalha os interesses chineses, como a Espanha está pedindo o fim da guerra, como a Alemanha está pedindo o fim da guerra. A Alemanha, na verdade, um pouco menos, mas a Espanha está pedindo o fim da guerra. Os países do Golfo estão pedindo o fim da guerra, porque eles têm interesses que estão sendo afetados. Então, quem espera que vai ter um bloco. Esse bloco não existe. Esse bloco ele existe para determinados fins, não para fins militares. Muito menos o bloco BRICS, que isso é uma piada, né?
A Índia é como se a Índia e o Brasil tivessem lideranças que estão indo que estão rumando para o mesmo lado. Ou como se o Brasil de 3 anos atrás, que ainda estava no BRICS, fosse o mesmo Brasil de agora, né? Isso também é o Sul Global, essa expressão Sul Global, como se fosse existe um bloco chamado Sul Global que tem os mesmos interesses, que isso também é outra farsa. É você colocar, por exemplo, o Irã e os Emirados Árabes no mesmo bloco. Não existe uma coisa dessa. O Irã está muito solitário. Os proxies do Irã são os únicos aliados militares que o Irã tem nesse momento. E esses proxies, eles resolveram agir. A gente vai chegar lá. Estou falando muito. Desculpa, tem muita coisa para falar hoje. Enfim, então, eu estava comentando que o Irã está resistindo. E isso, né, é um complicador. Eu não sei se os Estados Unidos e Israel esperavam alguma coisa diferente, mas eu imagino que não, especialmente Israel. Mas isso implica numa guerra de duração mais longa do que eu gostaria que fosse e do que eu esperava que fosse ser também. Eu achava que ia ser um golpe para debilitar o regime, mas Israel, na verdade, se pergunta qual é o objetivo de Israel na guerra? E eu não lembro de onde foi que eu escutei isso, mas eu achei brilhante esse comentário. O objetivo de Israel na guerra é fazer tudo o que puder enquanto os Estados Unidos permitirem. Tipo, porque eles sabem que uma hora os Estados Unidos vão falar chega, e Israel vai ter que parar. Então o objetivo é bater no Irã até a hora que os Estados Unidos falarem chega. E quanto mais der para bater, Israel vai bater. Porque não tem um objetivo a ser alcançado, exceto bater no Irã. Né? E bater no Irã é óbvio, é destruir os símbolos do regime, é destruir a máquina de guerra, é destruir o que resta do projeto nuclear. Tudo isso é o objetivo de Israel. Se isso vai ser alcançado, quanto vai ser alcançado, depende da hora que o Trump disser chega. E quando o Trump vai dizer chega? Aí vem a grande questão. O Trump disse que vai durar pouco, mas não uma semana. Depois ele disse que vai durar o tempo que tiver que durar. Depois ele disse de novo hoje para o Barack Ravid que a guerra vai acabar logo logo. Em Israel, a informação que está rolando aqui é de que o exército já está se preparando para concluir os trabalhos, vai intensificar a pancada, porque eles sabem que qualquer dia o Trump pode dizer acabou. Então qualquer dia pode ser o último dia da guerra. E aí você tem que bater o máximo possível, porque, enfim, você tá no. Você sabe que o tempo do round do boxe está acabando, você está perdendo por pontos, basicamente, não é o caso de Israel, não sei se está perdendo por pontos, mas vamos supor que fosse um lutador perdendo por pontos, você tem que bater o máximo que você puder. Basicamente, essa é a posição de Israel, essa é a postura de Israel hoje. Agora, a grande questão é a seguinte: Israel sempre quer perguntar, sempre que uma liderança de Israel perguntar quanto tempo vai durar a guerra, isso aconteceu com Israel Katz, isso aconteceu com Yael Zamir, não aconteceu com Netanyahu, porque o Netanyahu não fala com a imprensa. No meio de uma guerra ele não fala. Não fala, basicamente, não dá informação para a população. Mas o Israel Katz falou e o Zamir também falou. Os dois, quando foram perguntados, disseram. Na verdade, o Zamir falou sem ser perguntado, inclusive. A guerra vai durar o que ela tiver que durar. Quando você fala isso, né, por um lado, a mensagem que você está dando para o resto do mundo é uma bosta. Você está dizendo para o resto do mundo o quê? Se vira com o preço do petróleo, se vira sem petróleo, no teu caso aí, Coreia do Sul, dane-se o Japão, que vocês compram petróleo para caraca do Estreito de Hormuz, tá tudo bloqueado ali. Se virem, porque a gente vai demorar o tempo que tiver que demorar aqui. Mas para o Irã, a mensagem é a seguinte: meu irmão, se prepare, é melhor você usar o que você tem, porque a gente está dando porrada em vocês e não vai parar. Então a mensagem para o Irã é de deixar eles confusos, assim, quanto tempo esses caras vão ser resilientes e vão bater na gente. O Trump, ele começou dando uma mensagem de já vai acabar. Isso acalma o mercado, isso acalma os parceiros dos Estados Unidos, isso acalma o contribuinte americano, que está com medo das consequências que ele vai ter, ou dos bilhões de dólares que estão sendo gastos na guerra. Mas isso também acalma o Irã. Beleza, está acabando, falta pouco. A gente resiste aqui, vamos segurar, não expor ninguém, não usar todo o nosso armamento por enquanto, proteger o que a gente tem que proteger. Daqui a pouquinho esses caras vão parar. Né? E aí ele vê que esse tipo de comentário é bom por um lado e ruim por outro, e ele vai lá e faz outro comentário. Não, vai durar o tempo que tiver que durar. Aí depois fala, não vai acabar logo. Mas vai acabar logo porque a gente está quase alcançando nossos objetivos. E aí o Steve Witkoff fala, a gente destruiu o urânio enriquecido do Irã. Olha, eu tenho 99% de convicção eu tenho 100%, mas as fontes que eu estou vendo aqui, que eu estou lendo, me dão 99% de certeza de que ele está mentindo para a gente. Não é que ele está enganado, é que ele está mentindo. Né? Porque o urânio, os 450 quilos de urânio, 60% do Irã, que o Irã tem, eles estão, metade deles, num lugar subterrâneo em Isfahan,
as bombas anti-bunker dos Estados Unidos não destroem. E a outra metade ninguém sabe onde está. Então você precisa mandar forças terrestres ali, conseguir chegar no lugar, que pelo jeito está bem difícil de chegar até lá, e pegar 200 quilos de urânio e destruir esses 200 quilos de urânio num país com, repito, 92 milhões de habitantes, com umas forças armadas de 500 mil pessoas na ativa, fora os reservistas. É difícil pra caraca tu fazer uma operação militar terrestre que para você pegar esse urânio. Então, para mim, o Witkoff está mentindo. Além de tudo, eles têm várias toneladas de urânio a 20%. Esse urânio é 20%, ele passa a ter 90%, que é o mínimo para a bomba atômica, se ele for enriquecido de maneira correta e desejada, né? Se for assim eles desejarem, em semanas. Não é meses, não estou falando de meses, estou falando de anos, estou falando de semanas. E segundo o que eu escutei de um especialista aqui no canal 12, não lembro agora o nome, é papo tipo de você centrífugas de boutique, como eles chamam. Você não precisa construir um terminal industrial de centrífugas para poder transformar urânio enriquecido a 20% em urânio a 90%. Qualquer estrutura com algumas dezenas de centrífugas, você consegue produzir material de 20% a 90% em espaço de semanas. Ok? Ou seja, o Irã só não vai ter bomba atômica se eles não quiserem. E por que o Irã não tem bomba atômica até agora? Porque eles não quiseram. E quem evitava o Irã ter bomba atômica é o senhor Ali Khamenei, que Israel e os Estados Unidos optaram por matar. Por que, que o Ali Khamenei, por que, que ele decidiu isso? Que o Irã não tivesse bomba atômica. Essa informação, essa análise, eu estou roubando. Eu estou aqui compartilhando com vocês do Dani Citronovich, que ele falou isso no podcast do Aretz em hebraico. E para mim foi uma estratégia, foi a melhor. Eu escutei muitas vezes que o Irã não tinha bomba atômica porque não queria. Eu não conseguia entender por que, que o Irã não quer. Por que, que ele não quer? Porque a bomba atômica evitaria o Irã de estar sendo atacado assim. Mas justamente o Irã estar chegando à bomba atômica, o Irã, ou seja, todo mundo sabe que o Irã pode conseguir bomba atômica. Quando o Netanyahu foi à ONU dizendo que o Irã estava quase com bomba atômica, ele não estava mentindo. É óbvio que ele usou aquilo para propaganda de governo dele, mas não está mentindo. O Irã poderia ter chegado à bomba atômica. A questão é que, se o Irã começa a produzir de verdade bomba atômica, os Estados Unidos e Israel atacam o Irã. Então ele não avançava com isso, porque para poder manter as negociações de pé. Ou, na pior das hipóteses, as sanções. Ou seja, o Irã tinha o projeto foi descoberto. No momento que o projeto foi descoberto, ele tinha duas opções: renunciar ao projeto ou deixar o projeto em banho-maria. Renunciar ao projeto não era uma opção. Ele queria manter essa opção. Ele sabe que era importante manter essa opção. Só que o Irã estava avisado. Então ele não podia avançar. Ele foi o cara que decidiu não avançar. E esse não avanço foi o que evitou o Irã durante 30 anos de ser atacado. Não só isso. Outras coisas que o Irã fez também evitaram o Irã de ser atacado. Por exemplo, armar um monte de proxy de um jeito que o que Israel ia sofrer com os ataques simultâneos de Irã, Hezbollah e Hamas tudo junto, ia ser um preço muito alto a ponto de Israel optar por não atacar. Mas se o Irã quisesse ter bomba atômica, eles já teriam. Porque os países que quiseram ter bomba atômica, em espaço de 2, 3 anos, do início do projeto nuclear até ter bomba atômica, passou no máximo 2, 3 anos. Foi assim com Israel, foi assim com a Coreia do Sul, foi assim com o Paquistão, foi assim com a Índia, foi assim com todos os países que tentaram. Os que demoraram mais foram os primeiros, porque realmente a tecnologia não estava tão desenvolvida. Hoje em dia, os engenheiros, os físicos nucleares, eles sabem, e os engenheiros de armas, eles sabem produzir armas nucleares. E o Irã tem físicos inteligentes, tem físicos que estão trabalhando nisso há anos, há dezenas de anos. Eles podem chegar à bomba atômica, e se eles não chegaram, é porque eles não quiseram. E quando você ataca o Irã, você dá para eles um incentivo à bomba atômica, que é o seguinte, cara, se eu não fiz isso até agora, era para não ser atacado. Se os caras estão me atacando, então eu vou fazer. Porque não fazer não está me garantindo não ser atacado. Então eu vou fazer. Porque aí fazer talvez me garanta não ser atacado. Ou seja, a morte do Khamenei, o ataque ao Irã e a morte do Khamenei são aparentemente o empurrão que o Irã precisava para fazer a bomba atômica, exceto se o regime cair e for substituído por um regime pró-Estados Unidos. Porque se o regime cair, não quer dizer que o próximo regime vai abandonar o projeto nuclear,
Porque o projeto nuclear iraniano, ele é da época do Shah. Ele é de antes do regime. Então trocou o regime e o projeto ficou. A questão enfim, é quem vai ser o novo regime e se eles vão conseguir forçar esse novo regime a não produzir armas nucleares. Ou seja, realmente, se o objetivo era impedir o Irã de ter armas nucleares, essa guerra só vai ter resultados positivos se você destruir completamente o urânio enriquecido do Irã, não só o 60%, também o 20%, e as centrífugas e toda a estrutura, a ponto de fazer o Irã regressar a um estágio de que eles vão ter que montar todas as instalações nucleares do zero, e aí é muito difícil fazer isso, sobretudo numa crise econômica muito grande, ou você troca o regime. Ou as duas coisas, obviamente. E aí a pergunta é: Israel está perto de alguma dessas duas? Israel e os Estados Unidos estão perto de algum desses dois objetivos? Eu acho que não. Eu acho que não estão. Então, eu acho que essa guerra ela vai ter resultados bastante negativos para os objetivos israelenses e americanos. Eu falo isso triste, porque eu não queria que o Irã tivesse bomba atômica, mas aparentemente eles vão ter, né? Enfim, eu não quero mais falar tanto mais sobre isso, eu só quero falar sobre duas coisas mais. O novo Ayatollah, o Mustafa Khamenei, como a gente comentou, né, ele foi oficialmente declarado. Israel está em cima dele para matar ele, porque ele é o representante da ala mais radical hoje em dia do regime iraniano, que é a Guarda Revolucionária. O Khamenei, que era um líder religioso com muito poder, ele era contra as armas nucleares. A Guarda Revolucionária, que é uma instituição militar, provavelmente não vai ser contra. E eles escolheram o Mustafa Khamenei. O Khamenei, antes de morrer, tinha deixado uma lista com 3 nomes para sucedê-lo. Nenhum desses nomes era o filho dele. Hein? Ou seja, se ele morrer, ele não quer que tenha uma sequência monárquica. Como ele foi morto, o nome do filho dele passou a ser aceito, porque aí é uma resposta. Um filho que teve o pai morto, que teve a esposa morta, que teve a mãe morta, que teve o filho morto. Toda a família do Mujtaba Khamenei foi morta. Ele não tem a moral do pai, ele não tem. Não, mas porque ele é um símbolo da Guarda Revolucionária governando o Irã, não mais um clérigo. E é com isso que Israel vai ter que lidar agora, é certo, se ele for morto. Agora, se ele for morto, a tendência de acontecer o que o Trump quer, que ele escolha o próximo líder do Irã, é pequena, né? O Irã não é a Venezuela, não é qualquer um que vai estar disposto a colaborar com os Estados Unidos ali. É muito difícil esse cenário acontecer. E por último, hoje começou a pancadaria do Líbano, né? Israel estava atacando forte o Hezbollah. É importante a gente dizer isso. Já tem mais de 600 mortos no Líbano, mas Israel não está atacando estruturas civis do país, ao contrário do que fez antes. Isso não quer dizer que não tenha morrido civis. É óbvio que morreram civis. Isso quer dizer que Israel não está atacando, por exemplo, edifícios, universidade ligada ao Hezbollah, uma rede de televisão ligada ao Hezbollah. Isso não está acontecendo no Líbano, porque Israel, ao mesmo tempo que está batendo no Hezbollah, está tentando não enfraquecer a posição do governo libanês, não sei se por iniciativa israelense ou por pressão internacional. E o resultado estava acontecendo no Líbano. Porque está tendo pressão no Líbano contra o Hezbollah. Tem imagem de deputado do Hezbollah sendo linchado no sul do Líbano. Tem o ministro do interior do Líbano pedindo a prisão do líder do Hezbollah, do Naim Qassem, novo líder do Hezbollah. A situação do Hezbollah, na opinião pública libanesa, ela não está boa. As pessoas estão com raiva do Hezbollah, que está levando o Líbano para uma... O Líbano foi um dos raros países que não foi atacado pelo Irã no Oriente Médio. E o Hezbollah levou o Líbano, obviamente caíram na armadilha de Israel atacou primeiro, mas o Hezbollah poderia não ter atacado, talvez pudesse, não sei se poderia efetivamente, mas segundo a população libanesa, eles poderiam não ter feito nada, e eles responderam. Eles estavam respondendo não com muita intensidade. Eles estão bombardeando todo dia, de vez em quando eles bombardeiam Tel Aviv, mas não é porrada, não é pancadaria. E, de repente, aconteceram dois fatos novos, né, que isso eu quero comentar. Primeiro, Israel se deu conta que as forças Raduan, que são a infantaria do Hezbollah, Israel julgava que essa infantaria tivesse toda do outro lado do rio Litani. Israel descobriu que eles têm batalhões inteiros ao sul do rio Litani e que estão prontos para entrar em combate com o exército de Israel a qualquer momento. O Hezbollah está muito mais bem estruturado do que se pensava. Durante esse tempo que o exército israelense continuou mantendo as posições das fronteiras,
e bombardeando estruturas do Hezbollah eventualmente, o Hezbollah conseguiu ocultar da inteligência israelense a sua reorganização militar. Isso também é um aprendizado deles. Também a gente que apanhou bastante e aprendeu um pouco, pelo menos, a não cair, né, nas armadilhas da inteligência israelense. E o que isso traz para a gente é que Israel vai ter dificuldades de fazer o Hezbollah retroceder, pelo menos no tempo que estava pensando que isso ia acontecer. E a segunda novidade, que é uma novidade de agora, de poucas horas, é que o Hezbollah começou a operação Al-Asf al-Makul, que significa palha devorada, que é uma expressão retirada do Corão. Agradeço aqui a Revital Poleg, que me deu essa informação. Hein? Que só agora, nessa noite só hoje, da quarta-feira, 11 de março, o Hezbollah disparou mais de 100 foguetes contra o norte de Israel. Nem todos conseguiram ser interceptados, como vocês sabem, né? Aí, esses foguetes do Hezbollah, a grande maioria é interceptado pelo Domo de Ferro, ao contrário dos foguetes iranianos, né? Dos mísseis iranianos. O Domo de Ferro tem uma precisão de entre 94% e 96%. E se eles lançaram mais de 100, é natural que o Domo de Ferro não tenha pego todos. E não pegou. Teve colisão direta na cidade de Carmel, aqui perto de casa, e pelo menos lá. E parece que na Aria também, a gente não sabe se é destroços ou se é colisão direta. Já tem vídeos circulando na internet. Às vezes, quando tem colisão, é em território aberto, então não tem ninguém morto, ninguém ferido, nem nenhum dano. Caiu num território agrícola, caiu numa floresta, no mar, enfim, no que seja. Mas foi pancada, foi muito foguete. Então, muita gente teve que ficar em lugar seguro durante muito tempo, porque eles renovaram o disparo de foguetes e, ao que tudo indica, eles vão aumentar o sarrafo e a escalada vai aumentar. E por que eu digo, e qual é a minha análise sobre isso? Por que o Hezbollah decidiu de repente isso? Que a situação do Hezbollah não está boa. Isso pode ser o canto do cisne deles, que é a última tentativa deles de mostrar força, e tentar infligir sobre Israel alguma derrota. Obviamente que eles não são pares para Israel militarmente, mas os danos que eles causam em Israel, ainda que proporcionalmente menores que os que Israel causa a eles, podem ser mais traumáticos e mais fortes e mais humilhantes, de modo que eles possam terminar essa guerra numa posição moral de vencedores. Então a avaliação pode ser que eles estejam tentando uma última cartada, até porque o Irã, entrando numa situação econômica complicada, porque é o que vai, o Irã já estava numa situação econômica complicada antes dessa guerra, depois vai piorar. Eles vão receber menos, a tendência é que eles recebam menos dinheiro do Irã, eles estão sendo detonados no Líbano, então eles estão tentando o último recurso. Assim, eles receberam tanta arma e tanto dinheiro para quê? Para ficar no Líbano tomando pancada da própria população e de Israel, por outro lado, de Israel fisicamente, da população, da opinião pública. Alguma coisa eles têm que fazer e não adianta ficar jogando 10 foguetes por dia. Eles precisam aumentar o sarrafo e é o que eles estão fazendo agora. Então a gente vai ver cenas de violência nos próximos dias bem maiores no norte de Israel e no Líbano. E talvez o epicentro da guerra, sob o ponto de vista israelense, ele em questão de 1, 2 semanas mude para o Líbano. Alguém perguntou, e o Hezbollah, quando tivesse cessar-fogo no Irã, já vai continuar com a guerra com o Hezbollah? E a resposta para essa pergunta é, eu não sei, mas um cessar-fogo não necessariamente leva o outro lado a ter um cessar-fogo também. E a tendência é que, se no Irã Israel não vai conseguir grandes feitos sem a ajuda dos Estados Unidos, não pode conseguir tanto mais que já conseguiu. Por outro lado, no Líbano, Israel não precisa dos Estados Unidos para agir e pode dizer: o inimigo aqui do lado da nossa casa, a gente não vai fazer cessar-fogo agora. Se o governo libanês não está desarmando o Hezbollah, a gente vai fazer esse trabalho. A questão é que a gente sabe que Israel não tem condições de desarmar o Hezbollah completamente. Então, você precisa de uma ação política depois da guerra, e uma ação política que Israel não fez da outra vez. Israel não entrou em acordo com o governo libanês. Tem vários lados que estão tentando intermediar. Inclusive, rolou informação na Daveal, jornalista do Ynet, soltou há pouco tempo, que o governo libanês procurou Israel através de intermediários para um acordo de normalização das relações. Israel negou as negociações, inclusive. Não é que negou o acordo, negou se sentar para negociar. Então, esse governo israelense é difícil a gente conseguir ter qualquer avanço do ponto de vista político. Okay? Inclusive um avanço que possa isolar o Hezbollah dentro do Líbano.
E aí, realmente, essa situação é complicada, ainda mais quando a gente vê um deputado como o Sukkot, do partido do Smotrich, dizendo que Israel tem que anexar o sul do Líbano, expulsar as populações dali e anexar o sul do Líbano, né? Não basta Gaza, não basta a Cisjordânia, agora tem que fazer isso no Líbano também. É óbvio que a opinião do Sukkot não é exatamente o que domina as ações do exército agora, mas isso mostra pra gente em que lugar está o governo israelense, né? Um governo que tem gente querendo anexar o sul do Líbano não é um governo que tem condições de fazer um acordo político com o governo libanês. Então, enfim, eu acho que o Hezbollah está tentando a última cartada. Isso não quer dizer que o Hezbollah vai morrer, não quer dizer que o Hezbollah vai acabar, que vai sucumbir, mas eu acho que isso indica uma posição muito frágil do Hezbollah no Líbano, muito mais frágil do que o regime iraniano passa no Irã. O regime iraniano estava com protestos e os protestos acabaram com a guerra. Agora a gente tem que ver o que eles vão construir no Irã depois da guerra. O Hezbollah está tendo manifestações durante a guerra contra o Hezbollah. E isso é significativo. Enfim, falei muito, falei demais. Passa a palavra agora para você, Marquinhos. Com certeza esqueci de falar algumas coisas também, mas enfim, a vida é assim. A gente esquece as coisas. Eu sei. Falou bem, porra, João. Deu uma explicação aí excepcional de tudo que aconteceu, pô. Muito bom, cara. Não tem nem, obviamente, nem muito o que falar. É só sobre algumas coisas aí em relação a toda essa questão da resistência, de como a população, né, iraniana tem acompanhado, né? Exatamente o que você falou da questão das manifestações terem parado. Primeiro, que é muito interessante que o Netanyahu continua jogando é, a, a questão da queda do governo no colo da população iraniana, falando, ó, iraniano, desde o início da guerra ele fez isso, né? Falando que já já vai chegar o momento em que a população iraniana deve sair às ruas, né? Deveria sair às ruas para derrubar o governo depois do início da guerra ali, né? Daquele, enfim, daquela pancada inicial, principalmente tendo matado o Khamenei e grande número de pessoas do corpo da política e da guarda revolucionária também. E a população iraniana deveria sair às ruas, né? E o Netanyahu o tempo todo falando isso, falando isso. E ele volta a falar isso essa semana, né? E por outro lado, a gente viu também essa semana o chefe da polícia falando na televisão estatal iraniana que qualquer pessoa que fosse para a rua se manifestar ia a serviço do inimigo, né? Ele fala, seria confrontado também como se fosse um inimigo e não um manifestante. Ou seja, o cara ia ser morto, né? Ou seja, uma manifestação em que as pessoas já estavam ali, o governo já falando que ia reprimir depois de tudo que a gente viu acontecendo em janeiro, né? Apesar de, obviamente, a gente não ter muita informação por conta do corte da internet e tudo que aconteceu, a gente sabe que os números são muito altos, né? Então, o governo, obviamente, mantém essa política e não só mantém essa política, ele torna mais radical ainda durante esse período da guerra, né? E o governo iraniano também, eu vi que o governo iraniano começou acho que foi na quarta, não, foi na segunda-feira, uma série de. As pessoas estavam indo ontem, na verdade, as pessoas estavam indo no caixa eletrônico, caixa automático no Irã, e tinham várias e várias pessoas do banco SEPA e do banco Meli. Eles receberam um SMS dizendo que as suas contas tinham sido bloqueadas, o que pode representar aí que o governo iraniano talvez esteja bloqueando a conta da rapaziada. Enfim, não sei. Isso é uma informação que eu vi, não sei até que ponto ela continua ainda. Isso foi ontem, né? Não sei se aconteceu hoje, não sei se foi uma coisa temporária, não sei se foi coisa de hacker israelense, né? Mas enfim, isso pode ter consequências caso seja uma política do governo e não seja resolvido, né? Com parte da população tendo seu dinheiro todo travado, né? Então, não ia ser bom, pelo menos internamente. É isso, eu acho que essas são questões importantes aí também de entender como a população iraniana está respondendo a isso, né? Ou poderia estar, a gente também não tem muita informação. E aí, chegando, cara, no que você tocou lá no início da sua fala, né, cara? A quantidade de informação falsa que rolou, que está rolando, né, nas redes o tempo todo, cara, é absurdo, assim, é assustador, porque com a inteligência artificial também a coisa está ficando muito mais difícil de ser descoberta, né? É uma quantidade enorme de jornalistas caindo no golpe aí da inteligência artificial, retuitando vídeos de inteligência artificial. Inclusive, teve um jornalista na televisão, no Canal 12,
o Nir Vori, né? Ele é mais ou menos. Eu me lembro que você comentou disso no período da guerra em Gaza, falando que ele era praticamente o correio de transmissão do exército, né? Ele falava tudo, ele era um papagaio de toda a informação que o exército falava, ele não tinha nenhum posicionamento em relação ao que o exército falava, nenhuma crítica, ele simplesmente reproduzia como se fosse a verdade ali, né? E ele publicou, cara, ele trouxe um vídeo para a televisão, que passou na televisão, que era um vídeo aparecendo o bombardeiro, né, o B-12, né, o que joga lá aquela bomba, a bomba lá do bunker, né? É, voando com outros caças americanos. É como se fosse é um vídeo que é numa imagem meio esverdeada, e você vê o deserto assim, né? E estava escrito o B-12 voando pelos céus do Oriente Médio. Cara, eles foram descobrir que o bagulho é de um videogame, cara. Pô, o cara botou na televisão o bagulho do videogame, cara. Enfim, esse aí não é nem fake news, o cara caiu no golpe mesmo, né? Cara, e é isso, a galera tá comprando muita informação, essas informações que o Netanyahu morreu, que o Ben-Gvir morreu, caraca, é uma loucura, cara. E tem gente que compra isso, tem gente que reproduz, cara, que Tel Aviv está sendo bombardeada aos extremos. Pô, tem míssil pra cacete que a gente vê que acaba caindo. Não, pra cacete não, pra cacete é exagero, muito exagero, na verdade. Mas tem míssil que cai, né? E tem aqueles mísseis que são, que a gente comentou, se dividem, né, em vários pedacinhos, não sei o quê. Então é perigoso, mas não desse coisa toda que estão falando Tel Aviv em chama, realmente não é. Eu sei que muita gente gostaria disso, né? Mas não é a realidade, ainda bem que não é a realidade, por sinal. Enfim, mas é bem impressionante, né? A quantidade de notícias falsas que estão sendo propagadas aí. O que complica muito, né? Complica muito qualquer tipo de discussão, complica muito qualquer tipo de relação. Assim, é assustador as implicações que isso tem para a própria humanidade. Bom, é isso. Então, só vamos passar umas informações aí de Gaza e Cisjordânia que aconteceram essa semana. A gente teve um ataque do exército israelense, deixou 7 mortos. Há informações também de tentativas assim de militantes do Hamas passarem para o lado da linha amarela, né, que é a parte da faixa de Gaza ali. A linha amarela, no caso, é a fronteira, né, que divide a parte da faixa de Gaza que é controlada pelo exército israelense, 53% do território, e os 47% que ficam ali num pedaço da região costeira enfim, que é onde a população palestina está concentrada hoje. Então, continua a violência na faixa de Gaza e, obviamente, eu falei dessa informação no episódio passado que, desde o início da guerra, foram fechadas as fronteiras, né? Ou seja, não entrou ajuda humanitária. Depois, os Estados Unidos colocaram pressão para que fosse aberta e Israel teria deixado entrar. Não tenho mais informações sobre a quantidade de ajuda humanitária que entrou nesse período até agora, desde que houve essa reabertura. Mas, enfim, obviamente, a situação na faixa de Gaza ela continua extremamente complicada. E uma coisa também que é muito interessante de ser falado em relação à faixa de Gaza é que está congelado, né? Qualquer plano ali de relação, todo aquele plano da paz do Trump de dividir a faixa de Gaza em várias forças para enviarem militares e tudo mais, nada está sendo debatido no assunto. O plano faixa de Gaza já sendo parado. Então, assim, quando a gente pensa nessa guerra do Irã, a gente tem que pensar também o que isso está representando aqui nessa região na faixa de Gaza. Porque a gente tem que pensar o seguinte, gente. O Netanyahu era muito ruim qualquer avanço nesse processo político, nesse processo da faixa de Gaza para o Netanyahu. O Netanyahu não quer que nenhum desses países entre aqui e decidam o que fazer na faixa de Gaza. Então, no momento que a gente tem uma guerra no Irã também, e toda essa discussão sobre a faixa de Gaza ela para, né, o Netanyahu, quanto mais se prorrogar, melhor para o Netanyahu, porque menos se fala da faixa de Gaza. Ele pode tentar colher mais louros pelos ataques, obviamente, os ataques ao Irã, a gente vai falar disso no próximo bloco, né? Ele tem implicações na política interna, né? E isso é importante para o Netanyahu também. Então, assim, esse não acho que seja o único motivo da guerra para o Netanyahu ter forçado tanto nisso da guerra, como eu falei no último episódio, é um processo que ele já vem construindo há anos, né? Há anos, desde que ele fez com que o Trump saísse lá do acordo com o Irã no primeiro mandato do Trump, né? Então ele já vem construindo essa guerra há muito tempo e agora foi o momento. Então isso também é esse motivo, mas também a essa questão da faixa de Gaza parar
qualquer tipo de negociação e ninguém falar da faixa de Gaza, o que acontece, né? Esqueceram que a faixa de Gaza, tudo que aconteceu na faixa de Gaza nos últimos 2 anos e meio. Então, é importante para o Netanyahu também, né? Tira um pouco desse foco. Por outro lado, assim, na Cisjordânia o bicho está pegando demais, assim, tá uma coisa assustadora. Os pogroms continuam acontecendo a todo vapor, assim, inclusive a ONG e Yesh Din, eu comentei deles no episódio passado, eles falaram que desde os primeiros 10 dias de guerra, na semana passada eu dei a informação dos primeiros 5 dias, agora nos primeiros 10 dias de guerra foram 109 ataques, pogroms, atos de violência de colonos, terroristas colonos, contra palestinos na Cisjordânia. Uma média de 11 por dia. Foram 62 comunidades, né, vilarejos palestinos diferentes atacados por esses terroristas, colonos e com apoio do exército, muitas vezes com total complacência do exército, da polícia, do governo, de todo mundo, cara. Ninguém abre a boca para falar sobre o que está acontecendo e assim a limpeza étnica continua de uma força assim absurda, absurda e é bizarro. Inclusive, desde o início da guerra, 6 palestinos foram mortos por colonos, cara, por esses terroristas. 6 palestinos, 6. E nada acontece, né? Enfim, continua aí de uma violência muito grande e eles estão liberados para fazer qualquer coisa, ninguém fala nada, e é uma coisa assim que realmente é muito, muito, muito preocupante, porque a gente sabe o que isso vai representar. O Smotrich continua com a sua política de querer avançar com a ocupação e de ocupar, né, transformar o fato no solo, né, em um fato concreto, ou seja, mesmo que não haja uma anexação oficial, né, a anexação ela de fato existe, porque os israelenses, os colonos vão acabar controlando ali a grande maioria, já controlam, né, vão controlar mais ainda parte da Cisjordânia, expulsando palestinos, e aí a ocupação, a ocupação não, a anexação, ela praticamente existe, né? Então é isso que a gente está vendo na Cisjordânia, de uma bizarrice assim, absurda, 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 e vamos ver quais serão os resultados, mas obviamente nada, não tem como ser algo positivo, como eu falei muitas vezes, a Cisjordânia que a gente vai ver também depois da guerra é completamente diferente da Cisjordânia que a gente viu aí no dia 7 de outubro. É isso, João. Algo a declarar nesse aspecto? Nada a declarar. Estou vendo o João movimentando a Segue à cabeça. frente, segue em frente. Segue em frente. Então vamos para o próximo bloco para a gente tratar aí da política interna esta semana. Bom, gente, quem protesta contra o governo está tendo um certo problema aqui na chamada única democracia do Oriente Médio. Isso porque pessoal do Chimbeta, do Serviço Secreto de Segurança, está começando a dar uma pesquisada aí na rapaziada, e além disso também as hordas da extrema-direita, muito próximas daquelas que atuam na Cisjordânia, eles também trazem, né, o fascismo aqui para dentro e com a ajuda da polícia acabam fazendo com que manifestações contra a guerra sejam completamente esvaziadas, ou esvaziadas não, sejam dispersadas, né? Isso aconteceu em Tel Aviv essa semana, estava tendo uma manifestação contra a guerra, a direita fascista chega para criar tumulto, né? E a polícia, ao invés de afastar a direita fascista, ela simplesmente acaba com a manifestação. É isso, João. Avança, né? O golpe avança e o golpe vai para as ruas, né? Exatamente. A gente está vendo o Shin Bet perseguindo manifestantes, né, que estão protegendo nas redes sociais, e a polícia fazendo coro com marginais da extrema-direita que vão impedir a livre manifestação num país supostamente democrático, né? Quando você sai o direito à manifestação, mesmo quando o país está numa época de guerra, ele é um direito garantido à população. Você não está ameaçando a segurança nacional, criticando Netanyahu durante a guerra, nem saindo para pedir o fim da guerra. Você pode achar que é uma escolha ruim do governo a guerra, e ao mesmo tempo querer a segurança nacional. Você pode achar que é uma decisão errada.
É complicado você achar uma decisão errada em Israel quando mais de 80% da população, segundo o Instituto de Segurança Nacional, ligado à Universidade de Tel Aviv, está dizendo isso. A pesquisa do canal 13 não foi tão diferente, deu mais de 70% favoráveis à guerra. Hum. Inclusive apoiando as decisões do Netanyahu. Não foi 70%, foi 54% que apoiavam a liderança do Netanyahu na guerra. Curioso que a mesma pesquisa deu para o Netanyahu uma votação pequena. Ele perdeu cadeiras. Ou seja, a população confia no Netanyahu. É o que a gente sempre fala. A população confia no Netanyahu para ser o chefe da guerra, para ser o senhor segurança. Não necessariamente eles querem o Netanyahu de primeiro-ministro. Por isso que a guerra contra o Irã é importante para o Netanyahu manter o Irã existindo na vida de Israel, porque no momento que não tiver mais Irã, para que você precisa do Netanyahu? Ele é só o cara que divide o povo, que cria problema? Então você pode buscar outra pessoa e trocar ele, né? Que nem o que aconteceu com. Tem que não sei quem é que exatamente que compara, acho que é o pessoal do podcast Breaking de comunicação política, né? O Elad Wolf, que ele fala que no Reino Unido o Churchill venceu a guerra e perdeu as eleições porque a população entendia que o Churchill era o cara para liderar o Reino Unido na guerra, mas não era o cara para liderar a reconstrução do país. E o Netanyahu ele deixou o país em frangalhos. Tem gente em Israel que acredita que ele é o cara para liderar o país na guerra. Mas e quando não tiver mais ameaça? Aí ele vai continuar sendo o cara para liderar o país na guerra? Então eu acho que enfim, eu estou aqui desvirtuando a questão das manifestações, mas é porque criticar o Netanyahu na guerra parece ser crime aqui, pelo menos para o Shin Bet, né? O Shin Bet com o Netanyahu, diga-se de passagem que o Netanyahu emplacou um comparsa dele ali, então tudo fica mais fácil. E a polícia que está controlada pelo Ben-Gvir. Basicamente são as duas organizações que estão atuando como aparelho do Estado, o Shin Bet. Se a gente tinha alguma dúvida, a gente tem cada vez menos. Enfim, e daí só piora, né? Daí só piora. Eu não vou comentar mais tanto sobre isso, vou deixar para você. Eu quero comentar mais sobre a questão do orçamento que está para ser apresentado na semana que vem. Só piora mesmo. Acho que é uma questão que a gente vem avançando aí desde que esse governo entrou começou aí a cadência há quase 4 anos atrás, né? E é uma coisa que eu ia falar no bloco anterior do Irã, né? Mas não falei, mas cabe também, né? Justamente nessa notícia também. É o seguinte, né, o Netanyahu lá no Irã, ele vive pedindo para as pessoas irem para a rua se manifestarem, né? E qual é a resposta do governo? Repressão, né? Enfim, essa é a resposta no Irã, mas o Netanyahu está falando, ó, a responsabilidade de mudar o governo, de mudar o regime é de vocês, povo iraniano, né? Cidadão de bem, não sei o que, aquela coisa. Agora, quando a gente vai para a rua, O heróico povo iraniano, o assim que ele heróico povo se. iraniano, e quando a gente vai para a rua aqui em Israel, ele chama a gente de anarquista, de violento, de não sei o quê, enfim, de pessoas golpistas, essa coisa toda, né? O iraniano pode ir para a rua se manifestar, né? E eu aqui não pode, a gente aqui não pode, né? Porque se a gente for para a rua, a gente é criminalizado pelo governo, que na verdade é a mesma, tem sido, tá? Quer dizer, não tem sido ainda, a gente não chegou nesse nível, né? Mas enfim, são repressões diferentes, a repressão da polícia iraniana com as manifestantes, com a polícia israelense aqui. Mas, enfim, estão reprimindo as manifestações, perseguindo manifestantes. E quando começa assim, a tendência é só piorar, né, cara? Coloca a galera na cadeia, enfim, matar é muito extremo, né? Mas, enfim, pode chegar. É um processo, né? São processos que são construídos e quando eles não param, eles continuam avançando. Isso acontece na Cisjordânia, né? Eles já estão matando palestinos na Cisjordânia, né? Antigamente era só agressão, era só prender, e já estão matando agora. Então é isso, são processos. Então a repressão acontece com palestinos lá, a repressão acontece com a população aqui, e os processos vão acontecendo e vão rodando. Bom, João, então vamos lá, cara. Vamos para o orçamento, cara. O orçamento precisa ser aprovado até o final desse mês, ou seja, tem mais aí 20 dias para o governo aprovar o orçamento, senão o governo cai automaticamente. Muita gente apostava que esse era o momento que o governo ia cair, que o Netanyahu não ia comprar o desgaste de, enfim, ficar passando, discutir o orçamento, que é sempre complicado, né? E porque o governo tem que ter eleição pelo menos até outubro desse ano, né? Então, se o governo cair agora, a gente teria eleição mais ou menos em junho, e não há diferença tão grande para outubro. Só que agora o governo está sim fazendo esforços para que esse orçamento seja aprovado. Ele começou, já foi aprovado em primeira votação
e agora a gente teve informações sobre como esse orçamento foi construído, com gastos altíssimos, altíssimos, altíssimos na questão da segurança, indo muito dinheiro para o Ministério, para a segurança de uma forma geral, e também com mais de 5 bilhões para o orçamento da coalizão, né? São ali o dinheiro que é prometido para cada partido quando eles entram na coalizão de governo, para que, enfim, aceitem ali, né, projetos, seus ministérios e tudo mais. João, um país em guerra já aumentaram o ano passado o MAM, né, o imposto de serviços, 17% para 18%. Funcionários públicos estão tendo desconto para pagar a guerra, desconto em folha, né? Acredito que você esteja tendo, eu estou tendo lá no museu. E o governo não faz nenhum corte no orçamento da coalizão, muito pelo contrário, continua distribuindo dinheiro aí gratuitamente e também, enfim, cagando na cabeça da rapaziada. E outra coisa aí que acontece também, que é importante da aprovação dessa questão do orçamento, é que os partidos ultra-ortodoxos, né, que ameaçaram não votar o orçamento, né, não aprovar o orçamento por conta da lei do alistamento, agora, depois dessa divisão da grana, vão aprovar, hein? Vão votar ali no lista, vão votar na emenda, no orçamento, vão votar na lei do orçamento, e a lei do alistamento vai ficar meio que esquecida agora, pelo menos no próximo período, e possivelmente nesse mandato. Pois é, primeiro deixa eu começar, que a gente falou na edição passada que o governo estava passando a boiada enquanto está tendo guerra, e eles pararam, né? Eles pararam de meter leis da reforma, porque estava pegando muito mal, e o Netanyahu e o Smotrich anunciaram num vídeo em conjunto que a lei do alistamento, ou a lei da liberação do alistamento, né, ela foi congelada, porque não é o momento de aprovar essa lei. Eles sabem que é uma lei muito impopular e que não dá para votar no meio da guerra. E quando acabar a guerra, já vai ter o recesso de Pêssar. E quando acabar o recesso de Pêssar, já vai ser o verão. E você não vai aprovar uma lei dessa na época que o Likud vai ter tendo primárias. Ok. Tá tocando aqui enquanto vocês estão me escutando, talvez vocês estejam escutando o barulho também do alerta extremo, é, que a gente vai ter provavelmente um ataque do Irã aqui na minha região. É, enfim, mas tá falando do orçamento. Antes que eu precise escutar a sirene, talvez já para a gente terminar o podcast. Mas enfim, então, eles não vão divulgar isso, eles não vão votar essa lei porque o Likud, em primárias, ninguém vai querer ser o cara que votou a favor dessa lei, e, portanto, essa lei não vai ser votada, né, nesse parlamento. E os ortodoxos estão descontentes. Mas eles precisam votar a favor do orçamento, porque o orçamento dá para eles um aumento de quase 1 bilhão de shekel para a educação ultra-ortodoxa. Ok? Além de quase 5 bilhões de shekel para o orçamento coalisiano, que é a terminologia aqui usada em Israel para o que no Brasil vocês conhecem como emenda do relator. Ou seja, dinheiro para projetos apresentados por deputados que não tem a ver com ministérios específicos, que vai para áreas diversas, que é compra de votos, basicamente, né, a favor do orçamento. Vota no orçamento, eu te dou isso. Ok? Então, tem isso. Só que a gente está falando de um orçamento que aprovou um aumento de 5,8 bilhões de shekel para essa guerra com o Irã e uma reserva de outros 7 bilhões para possíveis gastos com essa guerra com o Irã. Eu vou te ser sincero, Marquinhos, só com a guerra eu aposto que vai passar disso. Então, o déficit do orçamento, que tinha um teto de 3,9, agora vai ser de 5% do orçamento. Ou seja, então vamos ter que pedir mais empréstimo, se endividar mais ainda. O pessoal que adora austeridade, o governo da direita de Israel endivida o país loucamente, né? Basicamente é isso. E de onde eles estão cortando? O meu salário ainda não foi cortado porque o sindicato dos professores é forte. Eles estão tentando evitar isso, mas o que acontece normalmente é que não conseguem evitar. E aí corta tudo, corta de 3 meses juntos em um mês só, e a gente sente isso no bolso mais. Então foi isso que aconteceu da última vez. É uma merda. Mas enfim. O Ministério dos Transportes vai ter um corte de 260 milhões de shekel. O Ministério da Segurança Nacional, o Ministério do Bem-Gvir, de 137 milhões, ainda com tudo que está acontecendo de ruim, ainda vai ter um corte. O Ministério da Educação vai ter um corte de 105 milhões. O do Bem-Estar Social, de 85 milhões, que são as populações mais em situação de problema, tipo de insegurança. O Ministério da Saúde,
25 milhões. Hein? Enfim, tudo isso são cortes que vão acontecer, mas, por exemplo, 560 milhões para o projeto Homes, que é um projeto de melhora na situação social dos assentamentos. O Homes tinha na cidade árabe também. Esse aí foi sucateado, mas o dos assentamentos, de 560 milhões, vai continuar. Então, ou seja, o governo está escolhendo de quem tirar. Está tirando da educação, está tirando da saúde, está tirando dos transportes, está aumentando a dívida, mas não está tirando dinheiro dos ortodoxos. Porque esses 5 bilhões de orçamento coaliciano é 60% para ortodoxo, 30% para assentamento e 10% para outras coisas. Hein? Basicamente é para aí que vai esse dinheiro. Ou seja, eles estão fazendo uma guerra cujo resultado não vai ser bom para a gente, para a população em geral, usando dinheiro da educação, da saúde, da segurança, endividando o país e dando dinheiro para ultra-ortodoxo que boicota o Estado e para assentamento que aumenta mais ainda a insegurança do Estado e rouba a terra dos palestinos. É isso que está acontecendo hoje em dia na lei do orçamento em Israel, mas ele vai passar, o orçamento vai passar, porque é do interesse desse governo asqueroso que o orçamento passe. É muito bizarro mesmo, né? Todo esse corte nas áreas, obviamente nas áreas sociais, que sempre acabam pagando pato aí nessa questão toda. E, enfim, o governo vai passando agora. Você falou aí da questão do corte na segurança pública e tudo mais. Vem cá, João, como é que anda o prefeito da cidade de Árabe, que fica aí na sua vizinhança, né, cara? Prefeito e o vice-prefeito, a gente comenta da violência, né, do setor árabe o tempo todo. O prefeito e o vice-prefeito dessa cidade que fica vizinha ali do João sofreram um atentado a tiros na semana passada por crime organizado, né, cara? Mas não morreram, não, né? Foram feridos só, né? Não, não morreram. Pois é, mas assim, para atacar prefeito, é sinal que os caras estão se sentindo muita vontade. Tá Né? livre, né, cara? Tá livre, livre Não total, tem né? polícia. Agora, o atentado contra o prefeito, se eu estou passando perto dele, Acabou. é Mais contra um. mim. Né? É. Pois é. É aqui do lado. Né? Eu passo para a cidade. Agora não, tem guerra. Todos os dias. Para ir para o trabalho, para ir para a escola onde eu dou aula. Que aí depois para voltar. Todos os dias. Hein? Enfim. É, pelo jeito vai ter sirene aqui mesmo. Bom, Mas vamos lá, vamos seguindo vamos até a lá. hora que tocar a sirene. É isso. Bom, vamos então para o nosso terceiro bloco, para amenidades de uma forma geral. João, começando aí com a mensagem dos ouvintes, então a gente tem uma mensagem no PH, cara, perguntando sobre a parceria entre Israel e os Estados Unidos, né, para atacar o Irã, né, no caso, quanto Israel teria, enfim, empurrado, aquela questão toda, né, quem foi quem no começo da guerra. Olha, ele pergunta se vocês acham que Israel atacaria o Irã sem a parceria com os Estados Unidos? Depois do que se chama parceria. No ano passado, Israel atacou o Irã sem a garantia que os Estados Unidos também enviariam aviões. Ou seja, cooperação de inteligência sempre tem. Então, sem cooperação de inteligência, óbvio que não aconteceria, mas essa é uma realidade que não existe. Sem a cooperação militar dos Estados Unidos, eu acho que não. Eu acho que dessa vez não. Porque o Irã prometeu uma retaliação muito forte e Israel precisava, no mínimo, da ajuda dos Estados Unidos na defesa. Então, talvez sem ajuda ofensiva, até porque, segundo o Amos Harel, 80% dos ataques feitos no Irã foram feitos por aviões israelenses. Mas a defesa, a retaguarda dos Estados Unidos, ela é muito importante para Israel, como também é muito importante para os países do Golfo. Essa é a minha opinião. Agora, isso é o que você perguntou. Você acha que o se é tudo achismo, né? Não tem nenhuma informação aí. Bom, é isso. Ô, João, acho bom ficarmos por aqui, porque pode ser que em breve você tenha que entrar aí no seu mamado. E a gente sabe como isso começa, mas não sabe como isso acaba, né, cara? Pode demorar, né? Pode demorar. É isso. Algo mais a declarar, cara? Nada mais a declarar. Nada mais a declarar. Então, ficamos por aqui. Enfim, cara, se cuida aí. Você Vamos também. avançando. E a gente se fala semana que vem para gravar nosso próximo episódio. Forte Falou, até abraço. mais.
Abraço. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se/do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com/do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alexandre Weiss, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brandt, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfers, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzmann Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Gabriel Brown Silva, Glenda Rubstein, Guga Gershon, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Miguel Krasner, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,